E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselho as coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui hoje mais uma vez diante da palavra de Deus e é com muita alegria que o Senhor vem nos dar um ensinamento na autoridade da oração. Que você, que eu, que todos nós conseguimos pedir a Senhor, assim como esse pai, esse filho vem falar: Senhor, aumente a minha fé. Meus amados, para a gente refletir nesse dia de hoje, para a gente meditar durante esse dia, nós vamos ler o Evangelho de Marcos 9, de 14 a 29. E lá fala assim: o jovem epilético. Depois, aproximando-se seus discípulos, viu ao redor dele grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que está discutindo com eles? Respondeu-lhe um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem o espírito mudo. Este quer, quando que o apanhe, lança por terra, e ele o espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o cá. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente. Caiu por terra e envolvia-o espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, pode alguma coisa, ajuda-nos. Compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus: se pode alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem socorro a minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não torne a entrar nele. E gritando e o maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: esta espécie de demônio não se pode expelir senão pela oração. Amém? Meus irmãos, que belo ensinamento do nosso Senhor nesse evangelho de hoje. Que maravilha que ele vem falar que através de oração. Em outro evangelho fala que, esse mesmo evangelho, na outra narrativa de Mateus, ele fala que não se espelhe através de jejum e oração. Jesus ali no começo desse evangelho estava ali na transfiguração. Jesus tinha tomado Pedro, Tiago e João e se tinha se transfigurado. Jesus, as vestes dele fala que tinha se tornado tão branca que nenhuma lavandeira poderia fazer. E quando ele desce, ele já encontra ali embaixo um alvoroço, um monte de gente discutindo, batendo boca. E Jesus pergunta: o que está acontecendo? Por que está discutindo entre vós? Jesus queria saber o motivo daquela discussão. Aí um entre eles sai e fala para Jesus: Senhor, eu tenho que te trazer aqui, estou te mostrando o meu filho. Meu filho está possuído por um espírito mudo. De vez em quando joga na água, joga no chão, lança por terra, espuma a boca. Eu já roguei aos seus discípulos, ele fala, aquele pai, que expelisse, que fizesse alguma coisa, mas eles não puderam fazer nada. Meus irmãos, aí vem no capítulo 19 que Jesus fala assim: ei, geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando eu hei de aturar? Meus irmãos, Jesus fala: ô geração incrédula. Naquela época e até hoje acontece isso. Quanta falta de fé no meio de nós. Quanta falta de fé nesses tipos de situações.
E Jesus pede, né? Então me traz esse menino, me traz ele aqui, deixa eu ver. Meus irmãos, ao Jesus avistar aquele menino, o espírito ficou agitado. Olha que interessante, ao avistar Jesus, aquele menino simplesmente olhou para Jesus e aquele espírito imundo que havia naquele menino ficou agitado, fortemente caiu por terra e começou a envolver e começou a se espumar. E Jesus perguntou para o pai de família, até quando? Desde quando, melhor dizendo, desde quando acontece isso? E o pai fala, desde a sua juventude, desde menino, desde criança. Meus irmãos, olha que interessante, aí aquele homem olha para Jesus e fala para ele, se tu pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa por nós, faz alguma coisa. E Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Tudo. Jesus fala tudo, não fala alguma coisa, fala tudo. E logo na sequência, aquele pai de família fala, eu tenho fé, mas vem, aumenta mais ainda a minha fé, porque ainda falta para mim fazer alguma coisa por ele. Tudo é possível ao que crê. Olha que interessante. Imediatamente exclamou o pai do menino, eu creio, mas vem socorrer a minha família e aumenta a minha fé, a minha falta de fé. Meus amados, esse ponto, esse homem falando com Jesus, é esse ponto que nós precisamos parar e nos atentar a esse ponto, conversar, falar, dialogar com Jesus. Isso se chama oração. Não tem como ter fé, não tem como aumentar a nossa fé se não estivermos em oração. A oração é aquilo que eu sempre falo, é o espaço que nós temos entre Deus e nós, é a uma oração. Se nós quisermos aproximar de Deus, entramos em oração. Se você não quiser mais aumentar a sua fé, se você quiser continuar do jeito que está, não precisa fazer mais oração, que o Senhor vem, ou melhor dizendo, na sua maneira, Ele se afasta. Porque nós temos que procurar, o Senhor sempre está conosco. Mas quantas vezes, quanta situação difícil acontece na nossa vida, que precisamos aproximar de Deus. E aproximamos de Deus conversando, falando, orando, pedindo ao Senhor que venha aumentar a nossa fé. Assim como esse pai de família. Jesus olhou para aquele menino e falou, ordenou. Jesus deu toda a autoridade. Eu te ordeno, espírito imundo, mudo e surdo, saia desse menino e não volte nunca mais. Meus amados, o Senhor fala com autoridade. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, todos nós que temos um diálogo com Jesus, que temos a nossa oração todos os dias, nós temos essa autoridade de falar para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa família, eu te ordeno, espírito imundo, espírito de vaidade, espírito de todo tipo de mal, saia. Meus irmãos, em nome de Jesus, sai, porque é o nome do Senhor que está, é o nome do Senhor que é falado. Mas aqui vem um grande ensinamento, depois no finalzinho aqui, no capítulo 28, no capítulo 29, melhor dizendo, que aí eles tirou Jesus à parte e falou em particular com ele, Jesus, por que nós não podemos expelir esse tipo de demônio? E Jesus fala, essa espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. É o que eu falava no início. Em outro evangelho fala, esse tipo de demônio não se pode expulsar a não ser por jejum e oração. Amados, estamos às portas da quaresma. Quarta-feira de cinza está aí, é um dia de se jejuar. Quer aumentar a sua fé? Temos que ter um coração contrito, fazer a mortificação da nossa carne, para que a nossa alma, para que o nosso espírito se eleve, para que o nosso espírito se fique forte. É simplesmente experimentando a força de Deus que vem nos dar através do jejum, da oração, estar mais com Ele, estar mais próximo dEle. Então nesse dia de hoje o Senhor vem falar para mim e para você, aumente a sua fé através da sua oração, aumente a sua fé através do seu jejum, e eu te dou toda a autoridade. O Senhor tinha dado autoridade para os seus discípulos, e eles não puderam, porque Ele fala que tem que ter jejum. Jejum é aquilo que vem nos fortalecer a nossa oração, nos fortalecer a nossa capacidade de falar com autoridade. Meu irmão, minha irmã, que nesse dia de hoje, o Senhor te dê para você toda essa autoridade, todo esse ensinamento desse dia de hoje, através da sua fé, mas através da sua oração e do seu jejum. Fiquem todos com Deus, que a graça do nosso Senhor
paire sobre você, sobre a sua família e que te dê toda a autoridade necessária em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você clicar em inscrever-se, apertar o sininho, dá um joinha para fortalecer o nosso canal e envie essa mensagem nos seus grupos da família, grupo do WhatsApp, grupo dos amigos, Facebook, Instagram. Sejamos evangelizadores para que todo esse povo creia através da nossa oração. Fiquem todos com Deus e até a próxima.